Já por lado de Bolsonaro, o que tem de informação, ô Josias, é que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele está oferecendo a Bolsonaro um cargo no partido. Ele também sugeriu que Bolsonaro continue morando em Brasília, em um imóvel custeado pelo PL, no Lago Sul. Você fica no Lago Sul, Josias? Fico sim. Ixi, será que ele vai ser teu vizinho, Bolsonaro? Já pensou? Já pensou, Fabíola? O Lago Sul é muito grande, então não deve ser. Eu fico aqui na ala pobre, na faixa Ah, pobre do Lago pobre, Sul. pobre, sei. É, Ó o tem, visual tem um dele ali. pedaço mais chique, tem um pedaço Tá, mais chique do lago, é onde tá. vai ficar o Bolsonaro, não é aqui na minha Ô, vizinhança. ô Josias, porque é muito curioso, porque o discurso deles é o seguinte: Bolsonaro sai também fortalecido, com uma direita forte. Até o Hamilton Mourão escreveu sobre isso, né? Falando: olha, vamos focar adiante. Está na hora de lançar um manifesto explicando isso, né? Falando da questão do que aconteceu no Brasil, para forçar, bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte. É o projeto 2026 já acionado, Josias? Olha, antes de 2026, a gente tem que, tem que aturar o Bolsonaro dentro do déficit público ainda, Fabíola. É muito curioso, porque o Bolsonaro, ele, pela primeira vez, ele vai ficar sem cargo eletivo nos últimos 34 anos. Agora, se você recua um pouco mais no tempo, nós vamos verificar que o Bolsonaro está eh, plantado, com os pés plantados dentro dos cofres públicos, desde 1973, quando ele tinha 18 anos, que ele entrou para o Exército. Aí virou soldado e foi subindo na carreira até capitão. Depois ele teve lá um problema, foi como que expurgado ali pela porta lateral do Exército, e aí virou vereador, deputado, e está aí. Agora, se ele entra, como parece provável, no PL, com um contra-cheque do PL, dinheiro do fundo partidário, portanto, dinheiro público, dinheiro do contribuinte. O Bolsonaro vai completar, Fabiola, em 2023, meio século de vida financiada pelos cofres públicos. Há meio século, há 50 anos, que o Bolsonaro está vivendo às custas dos cofres públicos. E aí fica uma situação muito curiosa, porque o Bolsonaro é um patriota extremado, como sabemos todos, né? E ele ainda não melhorou a pátria, mas ele se casou com a pátria. Ele foi morar dentro do déficit público. E vai fazer meio século que o Bolsonaro dispõe de dinheiro público para financiar a sua vida. Então, ele enriqueceu dessa maneira, porque mesmo tendo um salário ali de servidor público, porque na prática, no limite, um deputado federal, um presidente da República é um servidor público, ele transformou a sua família numa organização familiar que dispôs de rachadinha, comprou imóveis, como vimos aí em recente reportagem do UOL, muitos imóveis pagos com dinheiro vivo. Então, a família do Bolsonaro não pode ser considerada uma família pobre. O próprio presidente não é um personagem pobre. Há uma passagem, Fabiola, que me foi relatada por um parlamentar evangélico, um devoto do Bolsonaro, um aliado do Bolsonaro. Ele visitou o presidente num determinado dia e encontrou o presidente meio amuado, porque estava se sentindo, era um final de semana, ele estava se sentindo meio sem ter o que fazer. E ele comentou com este parlamentar que em função do exercício da presidência, estava sobrando dinheiro na conta bancária dele, que o presidente não gasta nada. O presidente tem carro oficial na garagem, avião particular no hangar, todas as despesas da sua geladeira financiadas pelo Tesouro Nacional. Então, o presidente, na prática, não gasta nada. Ele estava sobrando o dinheiro do salário. E o presidente, para romper ali a sua monotonia de final de semana, saiu num sábado, ele foi comprar uma moto. Então, ele estava com dinheiro sobrando na conta e comprou uma moto à vista. Então, o Bolsonaro poderia agora homenagear a pátria trabalhando um pouco.
Se ele vai ser ex-presidente, não vai ter mais a função pública, ele podia trabalhar em qualquer coisa, vai exercer qualquer atividade, ou podia ficar em casa às suas próprias custas, Ele anda usufruindo bem de desse dinheiro moto, que né? sobrou. Ele anda bem de moto, podia fazer aquelas entregas, né? iFood, Rappi. iFood. Ou pode vender a moto se ele quiser, né? Para Ai, Josias. vender Ó, algum desses imóveis que ele comprou, né? Para financiar-se de alguma forma que não seja pendurado no bolso do contribuinte, Fabíola.